E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui. Hoje temos um produto oficial da Takara Tomy, um Bottle Man do sistema DX. Pois é, o nosso pequeno Kolamaru evoluiu e temos aqui a versão Dream Cross dele. Ele é o BOT 28, pertencente ao Kogakota, que agora também tem um anime muito legal sendo exibido nas TVs japonesas. Ele é um Power Type, como o Kolamaru já era normalmente, com uma linda embalagem do sistema DX. Se observarmos a parte do lado, vemos que o sistema DX é composto pela Core Bottle, a garrafinha núcleo, e a Star Beast Armor, que é a armadura que fica em volta para que nós tenhamos o modelo do nosso Bottle Man. Todas essas armaduras baseadas em constelações. A parte de trás da embalagem nos mostra mais detalhes a respeito de cada componente e no que ele influencia no jogo, mas eu quero montar ele com bastante cuidado e mostrar para vocês em detalhes como é o Kolamaru DX. Eu adoro como eles colocam as tampinhas na parte de cima, cara. Lembrando que vem um manual de instruções super detalhado para você seguir o passo a passo. Aliás, as ilustrações estão em 3D para facilitar a visualização de cada peça. Você tem aqui como montar bem tranquilo, bem explicado, bem como também você tem aqui a colagem dos adesivos, para caso você não saiba onde colar. Você vai se guiar pelo manual, então é bem fácil de você seguir, recomendo dar uma olhada com atenção no manual. E por falar em adesivos, eu vou falar pra vocês, viu? Os adesivos melhoraram muito desde a versão clássica do Kolamaru para a versão DX. Primeiro que eles são muito mais brilhosos, como dá pra ver aqui na câmera, mas eles são menos adesivos e estão um pouquinho mais fáceis de colar também por serem um pouquinho maiores, então você tem aqui uma precisão melhor. Eu ainda recomendo que você utilize uma pinça para colar os adesivos, para deixar tudo bem bonitinho, mas eu gosto bastante deles serem ainda mais brilhosos. Lembra bastante o Cobalt Blade que abri aí recentemente no canal. Um ponto importante é que a cola é extremamente aderente, então você tem que colar com cuidado e com bastante precisão, porque se você colar errado ou um pouquinho torto, não dá para corrigir, afinal é papel e vai acabar rasgando e estragando o visual do seu Bottle Man. Seguindo, portanto, para a montagem do nosso Kolamaru DX, essas são as peças que nós temos e a montagem também no sistema DX está muito facilitada. Vamos começar com o núcleo e para isso a gente vai direto nos suportes da tampinha, que é essa parte em branco aqui, e você vê que tem duas partes para você encaixar aqui, que são essas partezinhas que você vai colocar. A parte em vermelho, que é a parte de borracha, você encaixa aqui desse lado. Encaixou aqui. Já a parte em branco, que é a parte plástica, você encaixa do outro lado e pronto, os suportes das tampinhas está preparado para você encaixar no núcleo. Pegamos, portanto, a parte de baixo do núcleo e você vê esses dois espaços para você encaixar aqui no formato exato do suporte das tampinhas. Você só alinha certinho aqui e então encaixa, ele entra suavemente sem nenhum problema. Em seguida pegamos a parte de cima do núcleo e encaixamos aqui. Ele é super intuitivo quanto ao encaixe, mas se você tiver alguma dúvida ainda assim, dê uma olhada no manual de instruções. Mas dá para ver que ele é bem preciso para encaixar, você observa se está tudo certinho alinhado e aí você só aperta um pouquinho para ele encaixar e pronto, beleza. Falta a parte da rosca aqui em cima, você encontra esse pequeno relevo aqui e aí vê que tem uma abertura na parte da rosca. Aqui você tem que pôr um pouquinho de força, mas ele encaixa tranquilamente. Feito isso, nós podemos colocar então o gatilho, que é um outro componente muito legal que a Takara Tomy melhorou bastante e agora é customizável, você pode colocar em outros núcleos também. O gatilho já vem adaptado aqui nessa estrutura que lembra uma tampinha, para você rosqueá-la tranquilamente sem problema nenhum. Então você vai encontrar essa parte reta que fica para cima para conseguir encaixar diretamente no núcleo aqui. Depois de tudo alinhado, você só fecha rosqueando para que o núcleo fique certinho e aí pronto. Maravilha, o gatilho e o núcleo já estão preparados para receber a armadura. A armadura, por sua vez, tem uns passos extras porque o Kolamaru DX tem uns componentes a mais, tem partes móveis, enfim, nós vamos ver certinho como encaixa. Temos esses componentes aqui das asas, né, dos braços do Kolamaru, que você vai pegar um desses componentes aqui que tem umas garras e vai colocar diretamente encaixando nesse buraco aqui. Depois de encaixado, você ainda precisa
fixar melhor essa parte aqui. E para fixar essa parte, na embalagem você recebe essas partezinhas de borracha que você coloca aqui e só fixa dessa forma. Pronto. Faz o mesmo no outro braço para ficar tudo certinho. Encaixa a borracha. E pronto. Temos que montar também o elmo, né, o capacete do Koala Maru. O encaixe é muito simples, observe que tem aqui duas entradas circulares, é onde você encaixa essas partes circulares aqui. Dessa forma, você só encaixa eles. Para finalizar o modelo, você pega a tampinha que diz Koala Maru DX e aí coloca diretamente aqui. Dá uma ajustada e pronto, o Koala Maru DX está lindo, quase todo pronto, basta encaixar a armadura na garrafa núcleo. Vamos lá, começamos com a parte de baixo, os pezinhos, você coloca primeiro a parte da frente e então encaixa atrás como eram nos primeiros modelos, fácil. Os bracinhos, você vê que tem uma entrada aqui, é onde você vai encaixar nessa parte aqui do núcleo, desse jeito aqui. Faz isso dos dois lados. E por fim, você tem que encaixar a cabeça do Koala Maru, que você encontra o encaixe diretamente aqui. Você coloca assim e encaixa para trás. Para finalizar o modelo, nós pegamos a tampinha e colocamos no núcleo. Tá pronto o nosso Koala Maru DX. Mas esse é o modelo que você vai usar para jogar. Ele ainda tem um pequeno truque. Para quem lembra de Cavaleiros do Zodíaco, sabe que quando comprávamos produtos dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente podia retirar a armadura e montar a armadura como se fosse um emblema da constelação que aquele cavaleiro representa. Com Bottle Man não é diferente e nós podemos remover a armadura do Koala Maru para que ele assuma a forma da sua constelação, no caso aqui, a Fênix. Então, primeiro de tudo, para a gente fazer isso, vamos remover a armadura do Koala Maru. Primeiramente, precisamos construir a garrafinha núcleo que fica do ladinho dele, como um modelo exclusivo bem bonitinho também. Então a gente vai remover o gatilho aqui, desrosqueando. E a tampinha que veio de munição a gente encaixa e rosqueia diretamente na garrafinha núcleo. Aliás, a garrafinha núcleo é melhor colocar a tampinha do Koala Maru mesmo para poder comportar a tampinha de munição aqui dentro. Agora sim a gente vai trabalhar com a armadura para montar a Fênix. Precisamos também desmontar aqui a parte da cabeça do Koala Maru, então a gente precisa desmontar a parte da frente e da parte de trás, colocar a tampinha lá de lado. Começamos pegando as borrachinhas e encaixando aqui, para que elas não fiquem sem lugar na estrutura, isso dos dois lados. Em seguida pegamos a parte dos pezinhos dele e viramos para trás, para que possamos encaixar aqui as asas. Note que tem um encaixe aqui bem na frente, onde cabe exatamente nessa elevação aqui. Você encaixa dessa forma, dos dois lados, e você tem essa estrutura. Pegamos, portanto, essa parte da cabeça do Koala Maru, para que nós coloquemos essas garrinhas aqui. Aqui em cima você tem essas duas elevações, e você também tem esses encaixes aqui, onde você vai encaixar dessa forma aqui. Fazendo isso dos dois lados, você tem essa estrutura aqui. Então você percebe que aqui dentro tem alguns encaixes extras, um projeto muito bem trabalhado, diga-se de passagem, é onde você vai encaixar exatamente essa formação aqui da cabeça do Koala Maru diretamente aqui nos pezinhos. É um encaixe para baixo e ele vai ficar comportado dessa forma aqui. Por fim, nós temos essas partes quadradinhas aqui que você encaixa nessas partes quadradinhas da frente da estrutura como um todo, dessa forma. E por fim você pega a estrutura do gatilho dele e você vai encaixar de uma maneira bem diferente, porque a parte reta fica para cima e você aproveita a parte circular da tampinha para encaixar nessa parte circular aqui em cima. Então você vai colocar dessa forma aqui. Ele fica um pouco soltinho mesmo, não tem problema. E esse é o modelo que nós temos da Fênix. Olha que modelo da hora, cara. Parece até um mecha, não lembra um pouquinho Gundam, essas coisas? Pelo fato de ser uns encaixes, pelo fato de ele lembrar algo um pouquinho mais tecnológico. Mas você observa a estrutura dele, é muito bonita. E de fato
fica linda na estante como modelo. Esse é um dos pontos que eu considero mais interessantes em Borrowman DX para coleção, exatamente porque os designers da Takara Tomy trabalharam de uma maneira espetacular para que nós tenhamos esses modelos direto na nossa prateleira, junto com as garrafinhas núcleo, que deixa tudo muito mais bonitinho, muito estiloso, e você tem aqui um modelo que você observa e fala, nossa, que diferente, e aí você pode montar essa armadura diretamente na garrafinha núcleo para você ter o seu Borrowman DX para poder jogar. É uma estrutura muito bem planejada, além das cores serem muito lindas e os adesivos darem um realce muito grande, fazendo com que esse modelo seja extremamente colecionável e lembrado daqui a alguns anos. Eu acho sensacional o trabalho da Takara Tomy nesse aspecto aqui. Mas esse daqui é o modelo para deixar na prateleira bonitinho caso você queira. Eu já prefiro um pouquinho mais o modelo do jogo, então a gente vai remontar todo o Borrowman novamente. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito do aspecto competitivo mecânico do Kolamaru e como ele funciona quando você for jogar Borrowman. Além, é claro, de ser um modelo muito bonito graças ao vermelho que nós temos aqui, nós ainda temos uma estrutura especial para tiros bem potentes. Começando com a sua estrutura básica do núcleo, você nota que de um lado aqui você tem borracha e do outro você tem plástico. Ou seja, esse lado aqui vai ficar fazendo uma fricção muito maior, ele vai ter uma resistência maior na hora de lançar a tampinha e ela vai sair girando para que você atinja vários alvos de uma vez ou para que você tenha um tiro muito potente com o Kolamaru. Para que essa potência toda exista, você tem toda a estrutura aqui nos braços dele, para que você tenha uma melhor pegada. A ergonomia do Kolamaru DX é absolutamente uma evolução muito melhorada da sua primeira versão. Não apenas isso, nós temos o núcleo de poder dos Borrowman DX, que é exclusivo. Perceba que o núcleo de poder do Kolamaru DX não tem aquela entradinha aqui para aquele componente de cano curto que o Rifle Guard One tem, por exemplo, que eu mostrei no vídeo de análise dele. Então, as garrafinhas núcleo de poder não são compatíveis com canos curtos e nem mesmo com magazines, porque elas não têm o encaixe necessário. Elas são um pouquinho diferentes por conta dos seus suportes. Se você prestar atenção aqui, vai ver que no núcleo tem essa expansão aqui, essa parte extra de plástico que vai para fora, essa parte em branco aqui que funciona exatamente para que você consiga atirar muito bem com o Kolamaru. Isso acontece porque você precisa fechar as asinhas dele aqui, as garrinhas, elas vão encostar diretamente no núcleo. Com esse contato direto, você consegue apertar um pouquinho o núcleo. Perceba um movimento que faz ali das partes brancas do núcleo, você vai apertar, e isso faz com que a tampinha tenha muito mais pressão na hora de sair, porque você vai diminuir o espaço pela qual ela precisa passar. Fazendo isso, você tem um tiro muito potente. É claro que tudo depende da maneira que você segura o Kolamaru. Ele é feito para que você apoie suas mãos na parte de cima, nessas asas, os seus dedos indicadores ficam diretamente nos seus ombros e os dedos médios vão fazer a pressão exatamente nas garrinhas aqui, porque se você prestar bem atenção, as garrinhas têm uma leve curvatura aqui para você conseguir acomodar os seus dedos da forma mais confortável possível para esse tipo de tiro. Isso sem mencionar, é claro, a sua base, que tem uma extensão um pouquinho voltada para frente, o que vai fazer com que você, ao apoiar suas mãos no Kolamaru, tenha mais segurança no tiro, porque você vai ter uma base muito mais estável, considerando a extensão aqui dos pezinhos do Kolamaru, que você observa são bem grandes e tem uma área de contato com a mesa bem interessante. Temos também o gatilho dele, que acaba sendo o mesmo molde do gatilho do Kolamaru clássico, o que é bom o suficiente, porque você consegue acomodar 2 polegares com muita tranquilidade na hora de você atirar, e isso faz com que o tiro seja bastante preciso, porque você vai distribuir a força por igual nos 2 polegares, e vai fazer com que o tiro do Kolamaru seja bem forte por isso. Agora, eu preciso fazer um alerta para vocês que vão comprar um Kolamaru DX. Embora o sistema DX tenha sido incrivelmente melhorado, ele tenha resolvido o problema de desgaste que nós tínhamos nos Borrowman base, ele ainda tem um problema que pode causar quebras, mas isso é devido ao manuseio e como as pessoas seguram esse Borrowman em específico.
Considerando que você tem que apoiar suas mãos nas asinhas dele para que você tenha um tiro forte, é natural que algumas pessoas forcem essas asinhas para baixo. Tome cuidado, você não pode forçar nada para baixo na estrutura do Kolamaru. Se você fizer isso, você vai causar uma tensão muito grande aqui nesse encaixe interno, e aí o suporte onde você encaixa a asinha do Kolamaru vai acabar quebrando, porque os plásticos transparentes das garrafinhas núcleo são muito mais frágeis do que um plástico mais sólido. Então você tem que tomar cuidado para você fazer a força apenas dos lados aqui, para você atirar de forma bem potente, diminuindo o espaço de saída da tampinha. Se você forçar a estrutura para baixo, pode ser que seu Kolamaru acabe quebrando. Por fim, ainda tem o capacete do Kolamaru. Tem uma parte elevada aqui em cima, bem pequenininha, que você pode utilizar como mira caso você esteja atirando de um ângulo específico. Não é exatamente a melhor mira possível, mas o Kolamaru tem esse recurso caso você tenha interesse e esteja no ângulo correto para isso. Quero também fazer uma comparação com o Kolamaru clássico, o primeiro Bottleman lançado na linha, e nós vemos aqui já uma diferença gritante que é na cor. Note como a cor do Kolamaru original é um pouco mais escura, nós temos um vermelho bem mais escuro, e aí nós temos o Kolamaru DX com um vermelho bem mais vivo, um vermelho bem mais interessante, na minha opinião muito mais bonito. As cores vivas fazem dele um modelo muito mais chamativo. Além disso, é legal demais a gente perceber as características que se mantêm no modelo. As asinhas, o design aqui dos bracinhos do Kolamaru continuam presentes para que você tenha uma boa pegada no modelo DX, só que o que mudou foi a estrutura da garrafa núcleo. Enquanto no modelo base nós tínhamos uma garrafinha que ficava em pé, no modelo DX nós temos uma garrafa que fica deitada, aumentando muito o modelo do Kolamaru DX em termos de extensão, principalmente na parte do gatilho. Você percebe que ele está muito mais extenso do que a sua primeira versão. Nós temos também correções importantes, porque como comentei, aqui a gente tinha muitas quebras nesse molde, exatamente pelo encaixe e pela força que a gente fazia ao segurar o primeiro Kolamaru. É engraçado como hoje em dia esses modelos que pareciam tão grandes comparados com o Bidaman são muito pequenininhos em relação ao modelo DX, que é muito maior, mas também muito mais confortável para ser segurado. Eu gostei bastante dessa evolução, de fato uma evolução que fez muita diferença. Percebemos também que os olhinhos do primeiro Kolamaru eram um pouquinho mais fofinhos, digamos assim, enquanto se você reparar bem, os olhos do Kolamaru DX eles são um pouquinho mais tecnológicos, eles são um pouquinho mais voltados para o anime, e aí você tem todo o design. Mais uma vez aqui os capacetes combinam muito bem, né, os elmos deles, mas nós temos uma leve inclinação, nós temos pequenas diferenças além do tamanho do modelo DX. Pessoalmente, o modelo DX é muito melhor para jogar, muito mais confortável, e eu fico feliz que a Takara Tomy tenha conseguido fazer um trabalho tão incrível que melhorou tudo do primeiro sistema. Considerando que o Kolamaru DX é um tipo poder, vamos colocar ele diretamente em um jogo de poder, que é um bolichezinho clássico, e aqui a gente vai tentar derrubar o maior número de pinos que a gente puder com 3 tiros apenas. Ready, Cap, Bottle Battle, Go! Vejamos quão forte ele é. Ok, foi extremamente preciso ali. Mais uma vez, muito preciso. Caramba, qual é dessa precisão? Eu quero ir mais uma vez. Vamos lá, segunda rodada. Ready, Camp, Bottle Battle, Go! Ok, derrubei um pouco mais dessa vez. Muito mais. Ele é estranhamente preciso. Eu quero fazer um teste de precisão com ele agora, hein? Depois de configurar a arena para um jogo de precisão para 2 pessoas, eu quero ver como o Kolamaru DX vai se sair. Ele só pode atingir os alvos em vermelho com 5 tiros. Vamos ver se a gente consegue esse desafio? Ready, Camp, Bottle Battle, Go! Vejamos a precisão do Kolamaru DX. É boa. Uau, é muito boa. Ok, agora a força exagerou um pouquinho e ele atingiu um alvo azul. Mas ele é incrivelmente preciso. Que isso? Por algum motivo, a minha cópia do Kolamaru DX é
extremamente preciso. Eu não entendi muito bem essa precisão toda, mas eu tô muito feliz de ele ser tão forte e tão preciso assim. Isso faz com que o Kolamaru DX seja exatamente o que uma evolução deveria ser. Ele é excelente, muito poderoso, e a gente percebe que os tiros dele são bastante fortes quando utilizamos aqui a técnica de apertar um pouquinho o núcleo dele, que é o que todo núcleo de força faz. Sendo assim, é um modelo que eu definitivamente recomendo, dadas as devidas precauções que já comentei de não forçar as asinhas aqui para baixo para não estragar o núcleo dele aqui. Apoie-se na parte frontal dele e pressione para os lados aqui, aí você tem um tiro muito melhor. É importante lembrar também que o Kolamaru DX é exatamente o mesmo modelo do Bottle Phoenix que já abri aqui no canal. A única coisa diferente é que o Bottle Phoenix é uma cor diferente e vem com outros adesivos em comemoração aos 25 anos de lançamento do Fighting Phoenix, que foi lançado lá nos anos 90 na série Bidaman. Mas o modelo é o mesmo, o molde é o mesmo, a única coisa que muda realmente são as cores e os adesivos. Se você quer algo um pouquinho mais clássico e colecionável, o Bottle Phoenix é um excelente item de coleção, mas se você quer aquilo que você vê no anime, o que eu realmente acho incrível para coleção também, tem o Kolamaru DX em vermelho. Outro ponto muito interessante a ser comentado a respeito do sistema DX é que nós temos aqui o Kolamaru que tem uma altura diferente do Lifeall Guardian. Se você reparar bem, o Lifeall Guardian é bem mais baixinho o núcleo dele em relação ao do Kolamaru. Isso faz com que nós tenhamos tiros diferentes, uma alteração de performance graças aos pezinhos de cada um desses modelos aqui. O Lifeall Guardian, por ser um pouco mais baixo, ele é mais preciso, já que a tampinha vai passar menos tempo no ar e vai raspar pela mesa de forma mais eficiente. Já o Kolamaru DX vai ter a tampinha no ar por um pouco mais de tempo e vai atingir os alvos com, em teoria, um pouco menos de precisão. No caso do meu modelo ele foi estranhamente preciso, talvez eu esteja melhorando aqui com o Bottle Man. Mas enfim, ele tende a ser um pouquinho menos preciso exatamente por ter o componente de borracha que faz a tampinha sair girando e também por ser um pouquinho mais alto. Então o Bottle Man DX está começando a trabalhar com alturas diferentes, o que me agrada bastante. No fim das contas é um modelo incrível, extremamente divertido, tirando toda a técnica de lado, nós temos aqui um colecionável fabuloso, um modelo lindo que a Takara Tomy fez e realmente não tem como, o Bottle Man é muito divertido. E o sistema DX fez com que você lance com muito mais conforto e muito mais segurança, sabendo que o seu modelo não vai desmontar na sua mão porque quebrou. É uma evolução e tanto, e eu recomendo bastante. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei aí e comenta suas opiniões aqui embaixo, a gente se vê numa próxima. Até lá!